Boa noite, tudo bom? Olha, pessoal que me conhece meu canal, sabe que eu falo de coisas que eu estou acostumado, da minha vida, e eu tenho aqui no histórico de vídeos, um vídeo no qual eu peço, né, isso foi em 2024 mais ou menos, que eu peço para o Lula se candidatar à reeleição. Só que nós temos um problema. E eu senti vontade de fazer esse desabafo hoje. Não tenho muita vontade de fazer vídeos, mas esse aqui em especial me deu muita vontade. E é para dizer algumas coisas que eu gostaria de falar na cara do Haddad, Fernando Haddad, candidato a governo do estado nesse ano de 2026, que infelizmente eu não vou ter oportunidade. Né? Eu pedi para o Lula ser candidato à reeleição. Quem olhar meu vídeo vai ver que eu pedi isso há muito tempo atrás. Lula é um bom político. Tá fazendo um bom governo? Tá, muito melhor do que a porcaria que nós tivemos, onde tinha fila do osso. Só que o Lula, eu vou votar nele de novo, deixar isso bem claro, só que o Lula não é infalível. E o que o Lula fez em São Paulo foi muito ruim. Por quê? Lula enfiou Fernando Haddad ao governo do estado. Cara, para com isso! Foi Fernando Haddad o culpado de ter Tarcísio no governo. Foi a incapacidade de Fernando Haddad. Cara, eu queria escolher, eu queria poder votar num candidato. Que adianta ter 20 e tantos partidos políticos no Brasil se não tem representatividade da população? Partidos incompetentes, imorais, que não conseguem criar lideranças, que não conseguem levar liderança para a população. Partidos que vendem legenda. Para que serve isso? Nós precisamos, e o Lula precisava fazer isso, já que ele quer deixar o nome na história, o Lula precisava encabeçar uma reforma política para mudar essa. Não precisa, o Brasil não precisa de 20 e tantos partidos, um fundo partidário. Olha, é difícil achar adjetivo. Um fundo partidário sujo, que tira dinheiro da população que precisa para levar para nababos políticos. E depois perguntam, por que o político evoluiu tanto seu patrimônio? Ora, as condições estão todas aí. Orçamento secreto, e aí vai. Mas o nosso foco aqui não é falar de política nacional, é falar de Estado. Fernando Haddad foi que colocou Tarcísio no governo do Estado. Fernando Haddad é um incompetente. O Lula adorou Fernando Haddad, colocou ele no ministério. Opa, foi legal? Foi, cara. Eu queria votar num candidato, mas eu vou ter que votar no menos pior. Por quê? Porque já diz que quem não faz uma escolha, escolhe não escolher. E o segundo turno está desenhado. Vai ser Fernando Haddad e Tarcísio. Esse é o segundo turno de São Paulo. Porque não tem candidato, cara. Não tem liderança. E o pior, olha bem, o Fernando Haddad pode entregar São Paulo para o Tarcísio de novo. Por pura incompetência. Tá? É muito fácil. A gente fala de direita, esquerda, porque a direita só vem com fake news e tal. Beleza. Mas vamos fazer o meia-culpa agora? Vamos falar de esquerda? Eu não sou de esquerda, cara. Nunca fui. Mas vamos falar de esquerda?
Haddad, qual a sua proposta? O Tarcísio não fez. Haddad, o Tarcísio isso, o Tarcísio... Cara, Haddad, você tem que ter proposta, cara. E você não tem. Não vá achando que eu não esqueci que eu e grande parte da população temos você por aqui pela sacanagem que você fez São Paulo andar a 50 por hora. 50 quilômetros por hora. E nós estamos enfiados nisso até hoje. Você travou São Paulo. Lembra, Fernando Haddad? Ou não? Ah, porque a sociedade dos ortopedistas... Eu quero que o ortopedista se dane. Ele é pago para consertar o osso. Se vira, meu. Acabou. Quem quer andar com nem louco, anda. Mas você não podia criar, potencializar a indústria da multa como você fez. Porque agora não é mais 50, tem lugar que é 40. Tem avenida em São Paulo que você pode andar só a 40. É multa e tem radarzinho. Multa. Congestionamento, cara. E o que você fez, Haddad? Só isso. Você acha que nós esquecemos? Os paulistas esqueceram disso? Ah, para com isso, rapaz. Você tem que ter proposta. Você quer ganhar o governo do Estado? Por quê? Você pode até levar o governo do Estado. Mas eu não vou ficar feliz de ter que votar em você. Porque eu vou ter que escolher. Infelizmente, o menos pior. Não vou escolher o melhor. Porque não tem melhor. Entre você e Tarcísio não tem melhor. Porque você não tem proposta, cara. O que você tem? Você tem que chegar para mim, vamos falar em proposta de governo. Vamos lá. Se você conhecesse São Paulo, tá? Eu acredito que você não conhece. Você foi prefeito? Grande coisa. Nós temos um paraquedista aí, tá? Que, aliás, o Bruno Covas foi esperto. Se a Dilma tivesse a esperteza que o Bruno Covas teve, ela não tinha sofrido impeachment. Porque o Bruno Covas pegou um político que não tinha expressão, que é o Ricardo Nunes, que está fazendo uma porcaria. Mas o problema é que, ele era vice, virou prefeito. Bruno Covas morreu. E aí, já que tá, fica. Vamos continuar votando nele, porque continuamos não tendo representatividade. Não temos candidatos para escolher. Então deixa ele. E tá aí, o que virou São Paulo. São Paulo é uma bagunça de ponta a ponta, não precisa nem entrar nesse mérito. Tá? Então, se a Dilma tivesse feito isso, não tinha impeachment. E a nossa sorte ainda foi ter João Dória, porque o João Dória melhorou a situação dos 50 km por hora, mas ficou muito longe de resolver. Ele só deu uma melhoradinha política ali para dizer que fez, e o povo não perdoou. O povo entendeu, tanto que ele não foi mais eleito. Manda João Dória entrar aqui de novo. Não entra. Então qual é o problema? Você tem que ter proposta, Haddad. Chega! O Tarcísio! A gente sabe o que o Tarcísio é! Pelo amor de Deus! Não precisa falar mal do Tarcísio. Todo paulista, todo paulistano sabe. Entendeu? O que é que eu desenhe? O problema é que você não tem proposta. Chega pra mim e fala assim, não, eu vou acabar com o free-flow. Por quê? Porque o free-flow, além de ilegal, é imoral. Por exemplo, na Dutra, nós temos bis in idem. Por quê? Porque tem o pedágio normal. Você paga o pedágio, o primeiro pedágio. Só que você tem um pedágio para quem quer pagar um pouquinho mais. Então são dois. 2 pedágios. É bis in idem. Opa! Quem não quer se ferra. Ali na entrada dos Pimenta, que se dane. Porque não arrumaram a entrada dos Pimentas para quem quisesse andar na local da Dutra. Tá? Outra coisa, o free-flow é imoral e ilegal. Por quê? Porque existe uma coisa, Haddad, que eu não sei se você sabe, que é a responsabilidade social da empresa. Para que a empresa existe? Não é para gerar lucro para gente safada. Entendeu? Para acionista. Não é. Ela tem responsabilidade social, que é gerar emprego.
E o pedágio físico numa rodovia, ela é um ponto de apoio estratégico para as pessoas que ali rodam. Pô, eu posso parar perto do pedágio, eu tenho gente, eu posso pedir ajuda. O que você tem na Rio Santos? Só pedágio. Aí, só dinheiro pros espertão. Não, fliflau. Ah, mas tem contrato? Tudo bem, chega e fala, ó, o que eu não conseguir cortar, não vai renovar. Legal. Vou rever, ó, proposta. Vou rever o valor dos pedágios. Pô, vai melhorar transporte, de repente diminui a carga, né? Cadê a proposta? Não tem. Você quer mais proposta? Cara, vou reestatizar a Sabesp. O povo todo vai te apoiar. Mas não! Ah, você acha que eu vou mexer com esses caras? Ô, vai sujar, né, porra? Vou me queimar com esse empresariado. Ficar em cima do muro não dá, cara. Eu não quero votar num cara assim. Mas, infelizmente, eu tenho que escolher entre o pior e o menos pior. O que eu faço? Deveria ter uma cláusula, tá, na Constituição, mas é lógico, político não ia me dar essa, não ia me dar essa chance. Não ia dar essa chance pro povo. Falar que se 50% mais um dos votos válidos forem votos nulos, essa eleição é cancelada e uma nova eleição com novos candidatos é organizada. Por quê? Porque todos esses candidatos foram excluídos. Eles foram negados pelo povo. Aí o povo tem direito de escolha. Mas não tem, né, cara? Voto nulo é voto nulo, voto branco é voto branco e vamos acertar assim. Isso é ruim, cara. Não tem uma democracia muito grande no Brasil. Porque democracia é isso. Dá ao povo a chance de escolher. E eu não tô tendo chance de escolher nenhuma. Tá? Então vamos lá. Então, vamos reestatizar a Sabesp? Pô, legal. Puta, vou te apoiar. É uma proposta boa. Mas tem que ser compromisso, cara. Não tem que ser, não, eu vou ver o que dá pra fazer. Não. Estelionato eleitoral também devia ser crime. Tá? Outra coisa, você quer proposta? Puta, tem um monte de coisa. São Paulo precisa de um monte de coisa. Vamos organizar o Detran. Vamos organizar o Detran para facilitar a mudança da placa amarela para placa preta. Hoje é um parto de mula, cara. É difícil. Pergunta para colecionador, para quem pega um carro antigo. Em São Paulo não dá. Em outros estados tem possibilidade. São Paulo não. Ora, amigão. Porra, vou organizar o Detran. Vamos organizar os despachantes, criar escritórios de despachantes para atender a população, porque o Detran só no poupa-tempo não dá. Em casa ali também não dá, o sistema é travado. Tem muita dificuldade. Então é necessário o despachante para dar esse tipo de andamento. E aí você aumenta a indústria do restauro. Nós temos profissionais do restauro em São Paulo muito competentes. O problema é documentação. Facilitar a documentação para o cara que gosta de colecionar veículos. E aí? Então, isso é uma proposta. Outra proposta, cara, que eu não vi. Aquilo que não é legislado na União, não tem lei federal, pode ter lei estadual. O Estado pode deliberar sobre isso, sobre assuntos que a União não trata. Então, vamos começar a responsabilizar pessoal que foge de polícia para fazer gracinha. Ao que a polícia militar... Porque você é fácil. A polícia é do Tarcísio. A polícia não é do Tarcísio. A polícia é estadual. A polícia é da população. E a polícia precisa voltar, como tinha na época do Fleury, voltar a ter o envolvimento com a população. É o elo. Não adianta tirar. A polícia do Tarcísio. Foram lá e me deixaram com medo, meu motorista. Para de ser fresco, rapaz.
Para de ser fresco. Todo cidadão de São Paulo passa por isso. Você é louco? Para de fazer modinha. Tá? Então, vamos, olha, proposta. Eu vou trabalhar essa polícia, como dizia na época do Fleury. O Fleury, ele tinha uma frase de efeito até muito interessante. A cortesia não diminui a valentia. Alguma coisa bem próximo disso. Que a cortesia não diminui a valentia. Isso era para toda a polícia. Então o que acontece? Você tem que pegar a polícia e eu vou penalizar as fugas. Deu ordem de parada, o cara não parou, opa, não é só multinha não, tem que penalizar. Cana no cara, uma emoção, não, eu fugi da polícia, olha que engraçado. Engraçado, o cara colocou a vida do policial em risco, porque o policial teve que fazer acompanhamento e pode acontecer de tudo. Vida de pedestre em risco, para dizer na rodinha lá, eu fugi da polícia. Ou como disse o grande Miguel Martello, lá em Guarulhos, né? Se você não viu, deveria ter visto, porque você é candidato a governador, deveria ter visto. Miguel Martello, presidente da Câmara de Guarulhos, ele falou essa semana, porra, a polícia tá prendendo um veículo de trabalhador porque tá com o pneu um pouquinho gasto, mas o cara não tem dinheiro, o cara tá trabalhando, tá difícil as coisas, então tem que haver uma delimitação sobre isso. Aonde, olha, vamos diminuir, não vamos ficar apreendendo, até porque os pátios estão cheios de carro, estão cheios de moto. Eu quis, é que ninguém me ouviu, eu fui atrás de político e fui atrás dessa porcaria desse MBL, putz, horrível. Olha, o meu veículo, na ocasião minha moto, ela foi roubada, ela foi furtada. E era a minha ferramenta de trabalho, eu só tinha ela. Então, o Estado tem um monte de motocicletas. Olha, então peraí, o Estado não conseguiu me garantir a minha segurança, a segurança do meu bem. Então peraí, o Estado vai pegar uma motocicleta daquele monte que tá lá, que tá sendo sucateado, vai te dar, lógico, não é o valor da minha, não é a minha, mas vai pôr no lugar da sua. Eu cheguei a fazer um projetinho de lei para isso, para compensar e para que você possa voltar a trabalhar. E aí? Isso não pode. Como não pode, amigo? Enriquecimento. Não, enriquecimento sem causa o governo pode. O cidadão não. Então, para o cidadão, não pode ter enriquecimento sem causa. Mas o empobrecimento é lícito. Tem. Então, amigão, Haddad, eu queria falar tudo isso na sua cara. Infelizmente, não tem oportunidade. Tomara que alguém compartilhe esse vídeo para chegar até você. Por quê? Eu não quero ouvir um candidato que eu vou ser obrigado a votar falar do outro candidato. Eu quero proposta. Eu quero compromisso, cara. Eu quero compromisso. Você tem que chegar e falar, não, eu vou fazer e fazer. Isso é importante. Porque, como eu disse, o estelionato eleitoral devia ser crime. Mas, infelizmente, é político cuidando de político. Né? Essa CPMI que sempre acaba em pizza e nunca resolve nada. E nós estamos no que nós estamos. Tá? Então, Tarcísio não. Gostaria que Haddad também não. Mas, infelizmente, não temos outro candidato. Fiquei feliz, muito feliz e muito esperançoso quando eu ouvi falar que a Simone Tebet ia sair candidata a governadora. Fiquei muito esperançoso, mas minha esperança foi por água abaixo. E quando você entra na campanha, a sua campanha, hoje, para mim, que sou eleitor, é decepcionante. Pensa nisso, tomara que esse vídeo chegue até você e você reflita sobre o meu desabafo. Muito obrigado.